Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma aula hoje no nosso curso básico em teologia do Ceifa, tá? E hoje nós vamos ver sobre a temática, a confiabilidade ou as teorias, tá? Na inspiração da Bíblia. Isso aqui é importante porque nós vamos ver algumas teorias aqui, tá? Dentro aí da bibliologia, dentro do nosso conteúdo. Eu vou dar uma aprofundada com vocês aqui, tá bom? Mas nós vamos entender que toda escritura ela merece uma credibilidade especial, principalmente da nossa parte. Nós não precisamos de prova, eu quero deixar bem claro isso. Não precisamos de provas que a Bíblia foi escrita, foi inspirada por Deus, porque a nossa crença na Bíblia vem da nossa emuná, da nossa fé. Então nós, como cristãos, não precisamos de prova nenhuma. Tá? Isso aqui que eu vou mostrar para vocês é para descrentes, tá bom? Para afirmações por pessoas descrentes, para pessoas que não creem, para pessoas que são céticas, tá? Somente para mostrar, e não que Deus tem que provar também que ele existe, ou que a Bíblia é verdadeira, não. Crê quem quiser, tá? Mas isso aqui nada mais é, Deus também é justo, e ele deixou provas, tá bom? Para quê? Para que as pessoas estudem, para que os céticos vejam que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos, tá bom? Igual fala o Salmo 19. Então vamos lá. Partindo desse princípio, deixa eu sumir com a minha cara feia aqui, tá bom? Vocês não precisam ver ela. Então vamos lá. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Então vamos lá, pessoal, sobre as teorias falsas da inspiração. Então nós temos algumas, tá? Algumas teorias. Por isso fala teoria. Não tem como provar. Então vamos lá. Falsas teorias da inspiração. Primeiro, a inspiração natural humana, essencialmente humana, ou seja, é aquela inspiração que se deduz que ela é 100% humana, ou seja, veio do coração do homem e não do coração de Deus. Logo então a Bíblia, ela não pode receber a credibilidade de palavra de Deus, tá bom? Pois essas veio inspirada pelo coração do próprio homem. Segundo, a inspiração divina comum, a mesma inspiração de quando pregamos, tá? Então, ou seja, é uma inspiração comum, uma inspiração que vem e vai. Ou seja, como se você estivesse pregando, uma inspiração interior, não seria uma inspiração necessariamente vinda do céu, mas é uma inspiração que é aguçada através de um dom natural que você tem como ser humano. Por exemplo, um dom da oratória, que é também uma falsa teoria. Inspiração parcial. Partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Então, dentro da inspiração parcial, a Bíblia seria, ou seja, nem toda a Bíblia seria a verdade, nem toda a Bíblia seria inspirada por Deus, mas algumas partes. Essa teoria, ela é muito fomentada principalmente pela teologia liberal, tá bom? Pelos humanistas, pelos racionalistas, enfim, pelos filósofos. Então, isso aqui é muito importante vocês entenderem. Segundo, ditado verbal. Os escritores eram verdadeiras máquinas. Então, os escritores, além de terem um dom natural de escrever, teriam escrito por conta própria, dentro da sua própria cognição, dentro do seu próprio entendimento, e teria reproduzido isso em massa, tá bom? E inspiração de ideias. Deus inspirou a ideia, sua ideia, e não as palavras, tá bom? Logo, então, não deveria dar confiabilidade às escritas. Então, nós vemos que isso é um equívoco, tá? É um equívoco dessas teorias. São teorias naturalistas, principalmente advindas da teologia liberal, e isso vocês têm que ficar muito esperto com isso, tá bom? E tomar muito cuidado com os argumentos deles, pois esses são muito convincentes. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, agora, depois de ver as teorias falsas da inspiração da Bíblia Sagrada, vamos ver aqui algumas evidências do que a Bíblia realmente foi inspirada e é verdadeira, tá bom? Não que nós precisemos dessas provas aqui, eu quero deixar bem claro isso para vocês, tá? Não fica viajando na maionese, não. Essas provas aqui são para pessoas descrentes verem, tá bom? E derrubar alguns argumentos científicos, alguns argumentos naturalistas e alguns argumentos de teólogos liberais, tá bom? Então, o primeiro é sobre a Babilônia. Até o século XX, vocês sabem que a Babilônia não existia,
tá bom? Na confiabilidade, na credibilidade das pessoas. Por quê? Porque ninguém sabia se existiu de fato Babilônia. Então a história do livro do profeta Daniel, o próprio livro do profeta Daniel antes do século XX era descredibilizado, tá bom? Pois essa tal Babilônia era praticamente uma fantasia, um conto, uma fábula, tá? Um conto da carochinha. Mas até o século XX, pois no século XX, realizando ali as primeiras escavações importantes, o arqueólogo alemão Robert Coldewey, ele desenterrou os principais monumentos que fez com que os arqueólogos chegassem até as ruínas de Babilônia, tá? Encontrando então artefatos, estatuetas, escritas, tá, do próprio rei, então fazendo assim com que Babilônia fosse descoberta no século XX, trazendo então assim uma confiabilidade, uma prova do que a Bíblia estava falando era real. Isso aqui foi só uma das provas, então derrubou muitas teses, tá bom? Muitas teses naturalistas, filosóficas, científicas, que a Bíblia não era verdadeira, pois Babilônia era simplesmente uma cidade fantasiosa. Então, no século XX, descobriu-se que Babilônia, que fica no atual Iraque, era realmente real e existiu, tá bom? Uma grande prova aí, uma grande descoberta para a arqueologia e para a arqueologia bíblica também, tá bom? Que trouxe grande confiabilidade às escrituras sagradas para os céticos e incrédulos. Agora, outra evidência interessante. Existe uma profecia para a Babilônia muito interessante. Existiu, né? Existe, está na Bíblia. Deus disse assim, olha, Isaías 13:20, nunca mais será repovoada, nem habitada, de geração em geração. O árabe não armará ali sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Essa foi uma profecia específica de juízo de Deus para a Babilônia, que foi um grande império no passado. E Deus disse que nunca mais Babilônia seria reconstruída, tá? Isso aqui é interessante porque isso também é uma prova, é uma evidência do que a Bíblia é verdadeira. E quando Deus fala, Deus cumpre, tá? Pode chorar, não tem conversa. Então nós vemos a primeira evidência que vocês sabem que depois de Nabucodonosor, a Babilônia foi se enfraquecendo pela liderança. O seu filho, seu neto, né, foi o último rei, praticamente não deu conta do recado. Então ele vai cair, Belsazar vai cair, tá? E caindo Belsazar, futuramente Babilônia não vai mais existir. Mas vai se levantar um líder no futuro, e esse líder ele vai tentar reerguer Babilônia de novo. Quem foi esse camarada? Vocês sabem que Babilônia está no atual Iraque. Quem foi esse camarada, professor? Vamos lá. Foi Saddam Hussein. Saddam Hussein vai tentar reerguer Babilônia de novo, que fica no atual Iraque. Ele vai começar com as grandes construções, ele vai começar a investir pesado para reerguer de novo esse grande império, tá? Ele tinha uma ideia bem centralizadora. Eu quero que vocês entendam isso. Então, Saddam Hussein vai tentar reerguer. E o que vai acontecer com ele? Em 2003, vocês sabem que vai ter a guerra do Iraque. Então, George W. Bush, W. Bush, né? Bush não, Bush aí pegou mal, professor. Ele vai invadir o Iraque, tá? Sob o pretexto que tinha armas ali. E na verdade, ele vai começar uma guerra ali que não vai durar muito. Então, Saddam Hussein vai ser preso e ele vai ser o quê? Vai ser eliminado, vai ser condenado, julgado e executado, tá bom? Então, ou seja, acabou. Não tem mais. Então, o cara que tentou reerguer Babilônia, ele se lascou. Por quê? Porque existe a profecia que está dizendo que nunca mais ela será repovoada. E hoje, no atual mês, lá no Iraque, onde é a atual Babilônia, o que que nós temos? Nós temos somente escombros, nós temos somente esse restolho do que foi Babilônia, tá? Então, ou seja, a profecia ainda está valendo. Não, Babilônia não será reerguida e nem habitada jamais. É claro que eu quero deixar isso bem claro que isso serve até o contexto em que Cristo volte, tá bom? Com a sua igreja, porque aí no milênio, eu quero que vocês entendam que nós vamos trabalhar isso na matéria de Apocalipse, no milênio, tá? A Terra, a geografia da Terra vai mudar, tá? Então até aí então nós teremos uma mudança nesse tempo,
onde as coisas serão restauradas, tá? A natureza, o equilíbrio e a geografia também será mudada. Mas até então, neste mundo presente que nós vivemos, nesse tempo presente, tudo que existe aqui em Babilônia está condenado e ela não será reerguida mais. Então, essa é uma evidência que a Bíblia é verdadeira e a palavra de Deus, ela não volta vazia, tá bom? Segunda evidência, professor, Mateus 24, versículo 2. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficarás aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, ou seja, serão todas derrubadas. Professor, o que é isso? Jesus está conversando com seus discípulos, lá em Mateus 24, 2. Os discípulos estão com Jesus ali, olhando para o templo, vendo o suntuoso templo de Salomão, que Herodes o Grande deu uma reformada boa. E eles olhou a grandeza e falou, tá vendo isso? Jesus falou, ó, você está vendo essa beleza desse templo aqui? Eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí mais uma evidência que a Bíblia é verdadeira. Professor, aí a Bíblia fala que o templo foi derrubado? Não. Mas a Bíblia, a história, nos conta. E aí eu tenho que preciso que vocês entendam que a teologia, ela vai juntar a história, a escrita, a geografia, o contexto cultural da época, para mostrar que ela é verdadeira. Então, muitas coisas para a gente entender na Bíblia, eu preciso da história. Professor, mas não está escrito que o templo foi derrubado. Está escrito que ele seria derrubado. Tá, irmão? Está escrito. Mas aí como é que você sabe que o templo foi derrubado, professor? Então Jesus estava mentindo? Não. Então eu tenho que recorrer à história. Tem uns irmãos que é cri-cri, né? Não está escrito isso na Bíblia, professor. Ué, irmão, está escrito que o templo seria derrubado. E como que eu sei que o templo foi derrubado se não está escrito na Bíblia? Eu vou ter que recorrer à história por fora. E a história por fora, paralela, me conta que no ano 70, tá? Depois de Cristo, vocês sabem que Israel estava vivendo um tempo delicado, tá? Quase que uma guerra civil. O grupo dos Zelotes estavam tocando terror e eles vão fazer uma guerra contra Roma. Eles vão derrotar uma das legiões de Roma e Roma vai voltar depois sob a liderança do general Tito e com a 10ª legião, que era a mais famosa de todas, e vai destruir Jerusalém, tá? No ano 70 isso ocorreu. Flávio José vai dizer que faltou madeira naquele dia para crucificar o povo, tá? Mais de 1 milhão, segundo Flávio José, de pessoas morreram naquele dia, tá bom? Jerusalém vai ser destruída e o povo vai ser disperso. Isso mostra a confiabilidade da Bíblia e a precisão de eventos que foram pregados e falados pela Bíblia antes mesmo desses acontecerem, tá? Então isso aqui é importante. Professor, fala que ia ser derrubado, mas não fala que o templo caiu. Não, irmão. Mas aí eu tenho que recorrer à história. Porque tem irmão que é cri-cri, né? Não está escrito na Bíblia. Ué, criatura, então me explica aí como é que aconteceu a queda de Jerusalém. Você recorreu à história, né? Abençoado. Então tem que recorrer. Deus também é Senhor da história. E Ele nos deixou a história para isso, tá bom? O que eu não posso é acrescentar. Acrescentar o quê? Acrescentar doutrinas, acrescentar profecias. Agora eu posso pegar um evento histórico e estudá-lo, tá? E conectar isso com a Bíblia. Isso aqui tá tranquilo, Deus é Senhor da história. Tá tudo ok. Tudo alright, fechou? E o último evento aqui que eu quero deixar para vocês bem claro, da confiabilidade e credibilidade, foi que a Bíblia profetizou sobre um império. Que império é esse, professor? O Império Macedônico. Lá em Daniel, capítulo 8, mostra que os impérios iam cair e iam ter sucessões de império. Então Babilônia ia cair, ia se levantar os persas. Os persas iam cair e iriam se levantar um chifre grande. Quem é esse chifre grande, professor? E aí a Bíblia fala depois sobre isso? Não, a Bíblia mencionou isso aí. Isso aconteceu quando eu vou na história, eu descubro que um império chamado Império Macedônico, o Império Grego, se levantou com um cara, um grande líder, que foi um grande chifre, um grande poder. Quem foi esse cara? Alexandre o Grande. Ele se levantou, mas em 323 mais ou menos ali ele vai morrer. E a Bíblia fala que o reino dele seria passado pelos 4 ventos. E nós sabemos pela história que o seu reinado foi dividido pelos seus 4 generais, Cassandro, Seleuco, Licímaco e Ptolomeu.
Esses 4 ventos, que são os 4 generais, eles foram fracos, assim como a Bíblia diz que eles seriam. O reino seria dividido e seria enfraquecido, até que se levantasse um reino de ferro, que foi o Império Romano. E isso ocorreu detalhe por detalhe. Cada queda, cada ascensão de cada império dos 4 que foi profetizado em Daniel aconteceu precisamente. Então, mostrando mais uma vez a confiabilidade da inspiração divina da Bíblia Sagrada, que o que ela profetizou de eventos futuros ocorreu dentro da história da mesma forma, com detalhes precisos do que a Bíblia profetizou, tá bom? Então a Bíblia não é qualquer livro, a Bíblia é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus falou e fala, cumpriu e irá se cumprir. Tá bom, irmãos? Então, isso aqui é mais uma aula. Nós fiquem com essa. Assista, viu? Os conteúdos, pelo amor de Deus. E vamos aí assistindo até chegar o momento que nós estaremos presencialmente, tá bom? Tirando dúvidas e também num grande aulão. Então fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, fui!